Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de planejamento estratégico organizacional. Na aula de hoje, nós vamos analisar as ferramentas que ajudam na descoberta dos problemas, das causas dos problemas. Essas ferramentas são diagrama de Ishikawa e diagrama de Pareto. Diagrama de Ishikawa também é conhecido como diagrama espinha de peixe, diagrama causa e efeito, PDCA espinha de peixe, árvore de causas espinha de peixe e diagrama dos 6 M's. Explicando o que é diagrama de Ishikawa. É uma ferramenta visual em formato de gráfico, cuja função é auxiliar as análises das organizações na procura da causa principal de um problema. Então, o diagrama de Ishikawa é um gráfico que ele vai nos ajudar a descobrir as causas de problemas existentes na empresa. O gráfico, no formato de espinha de peixe, tem a seguinte apresentação. A cabeça do peixe representa o problema e cada espinha de peixe, num total de 6, representada pelos setores da empresa, simbolizados pela letra M, elenca as possíveis causas do problema relacionadas àquele setor. Então, você vai desenhar uma espinha de peixe na qual a cabeça seria o problema e as espinhas as causas. Aqui eles sugerem os 6 M's, cada espinha com o nome de um setor iniciado pela letra M. Mas você pode colocar outros setores, pode colocar mais espinha além dessas 6. Como usar o diagrama espinha de peixe? Sua utilização parte da premissa de que todo problema tem uma causa específica. Dessa forma, eliminar a causa raiz significa, consequentemente, eliminar o problema. Para descobri-la, portanto, o método sugere o teste e análise de cada sugestão de causas feitas pela equipe. Mas antes de ver o passo a passo de como fazer o diagrama 6M, é importante entender que benefícios ele pode trazer para a sua empresa. Então vamos explicar isso. Como representar os 6 M's? Em cada espinha, colocar um setor de causa iniciado pela letra M. Matéria-prima, que analisa as causas em fornecedores, qualidade da matéria-prima, quantidade, entrega no horário, que é tempestividade, etc. Máquina, o funcionamento dos equipamentos, a manutenção, a tecnologia utilizada, etc. Medida, quais são os instrumentos de controles e medição, as condições locais, etc. Meio ambiente, é o clima organizacional, condições ambientais, etc. Mão de obra, é a quantidade existente para solução das tarefas, a qualificação desse pessoal, se esse pessoal está treinado para isso, adequação, se a quantidade, o número, a formação está adequada, etc. E método, quais são os processos para fazer as coisas, quais são os procedimentos, quais as informações que os setores têm para fazer bem feito suas tarefas, né? Quais são os benefícios advindos com a aplicação do diagrama? Melhor visibilidade dos problemas a serem enfrentados, identificando as possíveis causas de forma ágil e assertiva. Hierarquização e priorização das causas encontradas. Registro visual intuitivo que facilita as futuras análises. Aperfeiçoamento dos processos e melhoria contínua. Exploração dos desdobramentos do problema na empresa. Envolvimento de toda a equipe na gestão da qualidade e na melhoria dos processos. Organização das ideias do grupo com foco e objetividade. Então, quando você faz um brainstorming, que nós vamos falar disso daqui a pouco, surgem todas as ideias das equipes, dos integrantes das equipes, em relação ao problema e as possíveis causas. Então, você pode visualizar melhor os problemas, né? Saber como é que ele é gerado, identificar as causas dele, né? Mais rapidamente. Hierarquização, o que quer dizer isso? Você colocar numa ordem hierárquica, né? Qual é a mais importante para a menos importante. E aí também o registro visual, aquilo estando num telão, estando numa lousa, fica mais visível para todo mundo. Aperfeiçoamento do processo de melhoria contínua. Então, mesmo que as causas sejam sanadas, você vai fazer um outro PDCA para sempre estar melhorando, né?
Exploração dos desdobramentos dos problemas da empresa. Às vezes um problema é causado por um problema de outro setor. Envolvimento de toda a equipe, então todo mundo tem que estar envolvido, e nesse sistema do brainstorm todo mundo tem que estar envolvido. Organização das ideias dos grupos, é fazer um relato da ideia de todos, um elenco da ideia de todos, né? E objetividade, é você fazer um trabalho objetivo. Passo a passo para fazer um diagrama de Ishikawa. Então, em primeiro lugar, defina claramente o problema a ser analisado por sua equipe. Então, você vai... Qual é o problema que está acontecendo naquela empresa? Então, todo mundo vai ter que dizer, o problema é esse, o problema é esse, o problema é esse. Então, fica definido o problema. Então, desenhar uma seta horizontal que aponte para a direita e faça um quadrado na extremidade dessa seta. Esse quadrado representa a cabeça do peixe. Escreva seu problema central dentro desse quadrado. Faça traços diagonais no corpo da seta, que serão as categorias das suas causas encontradas, isto é, as espinhas. Lá no 6M, pede para você desenhar 6 espinhas, 3 de um lado e 3 do outro, mas você pode desenhar quantas você quiser. Realize um brainstorm com sua equipe para definir as possíveis causas. Essa é a parte mais demorada e trabalhosa do método. Portanto, é importante focar em seus detalhes para que seja bem realizada. Então, o que é brainstorm? Brainstorm é conhecido popularmente como toró de ideias, tempestade de ideias. É que todo mundo fala, todo mundo tem o direito de dizer, na sua opinião, qual é a causa daquele problema. E uma pessoa vai anotando aquilo numa lousa, num papel. E aí depois você vai vendo quais são as causas que se repetem, né? Uma pessoa integrante da equipe pode dizer que a causa é isso, outro pode dizer que é aquilo, a outra pessoa pode dizer que é a mesma causa que o primeiro disse. Então você vai anotando quantas vezes aquela causa foi dita, para depois você saber a pertinência dela, a frequência dela, quantas vezes ela foi sugerida para você usar depois no diagrama de Pareto. Dentro das categorias definidas pela equipe, insira as causas encontradas, sugestão 6M, mas você pode colocar outras espinhas. Você pode enumerá-las de acordo com a sua gravidade ou importância. Significa hierarquizar as causas numa representação ordinal. O que é isso? Dizer qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, a primeira sendo a mais importante ou a mais recorrente, a mais citada, e daí por diante. Solução do problema. Escolher as causas mais apontadas em cada uma das espinhas, isto é, aquelas que foram mais sugeridas, mais citadas, aqui normalmente está no topo lá da hierarquia. Solicitar a equipe que apresentem soluções para as causas escolhidas, isto é, então, definidas as causas, você escolhe as principais, por exemplo, as 4 primeiras, 4 mais citadas, as 4 que estão no topo da relação, e pede às equipes para cada membro de cada equipe, sugerir a solução para aquela causa. Definir as pessoas, equipes responsáveis pela aplicação das soluções sugeridas. Então, depois de sugeridas as soluções, você vai escolher ali dentro da equipe quem é que vai realizar a tarefa que foi sugerida, né? Estabelecer metas, prazos para a realização das tarefas. Então, toda tarefa tem que ter um prazo, né? Então, estabelece os prazos, uma semana, um mês, 15 dias, para que aquela equipe realize aquela tarefa que foi sugerida para resolver aquele problema. No fim dos prazos, checar os resultados. Então, terminado o prazo, vai ver se a execução daquela tarefa de fato resolveu o problema. Se o problema foi resolvido, padronizar os procedimentos. Então, se o problema foi resolvido, com aquelas sugestões, então aquelas sugestões daí por diante têm que ser cumpridas. Fazendo novo PDCA, buscando a melhoria contínua. Se o problema não for resolvido, organizar outro brainstorm. Então, se aquelas ideias que foram sugeridas não resolveram o problema, tem que fazer outro brainstorm, fazer outro diagrama de espinha de peixe e coletar todas as sugestões de novo. Logicamente que aquelas que foram sugeridas não resolveram o problema, então as causas devem ser outras. Aqui está um exemplo do diagrama de Ishikawa, da espinha de peixe. Então,
ela tem uma linha horizontal no centro, um quadradinho à direita, que é a cabeça do peixe, onde você vai escrever o nome do problema. E cada uma das espinhas é uma daqueles M's, né? Dos setores da empresa, mas você pode incluir mais espinhas. E aí, dentro dessas linhas que tem em cada espinha, você vai escrevendo as causas. As causas que forem mais sugeridas para cada um dos setores serão as abordadas para a solução do problema. Vamos ver agora o diagrama de Pareto. O que é o diagrama de Pareto? É um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de um problema que devem ser sanadas. Tem o objetivo de compreender a relação ação-benefício, ou seja, prioriza a ação que trará o melhor resultado. Então, você vai agir naquelas causas mais importantes, né? O diagrama é composto por um gráfico de barras, né? Um gráfico de barras, vocês sabem fazer, que ordena as frequências das ocorrências em ordem decrescente, permite a localização de problemas vitais e a eliminação de futuras ocorrências. Baseia-se no princípio de que o problema crucial tem poucas causas, porque poucas causas são vitais, sendo a maioria trivial. Então, todo problema tem diversas causas, mas poucas causas, as mais importantes, são as que resolvem o problema. As outras são apenas decorrências. Às vezes, resolvido uma causa que resolve o problema, desaparecem as outras causas. Passo a passo para fazer um diagrama de Pareto. Determinar o objetivo do diagrama, ou seja, que tipo de problema será investigado. Então, isso aí todo mundo já sabe. Qual é o problema que vai ser solucionado. Definir o aspecto do tipo do problema, ou seja, como os dados serão classificados. Então, definir como os dados serão classificados é fazer uma espinha de peixe. É uma das formas de você classificar os dados. Em uma tabela ou folha de verificação, organizar os dados com as categorias do aspecto definido. Fazer os cálculos de frequência e agrupar as categorias que ocorrem com baixa frequência sob denominação outros. Então, o que é você definir a frequência, né? Os cálculos de frequência? É você estabelecer em quantidade e percentual as causas mais citadas, né? Em relação ao total das causas. Calcular também o total e a percentagem de cada item sobre o total acumulado. Traçar o diagrama. Princípio do diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto tem o princípio 80-20 ou lei 20-80. Tanto faz olhando de um lado ou olhando do outro. Pode ser 80-20 ou 20-80. De acordo com essa lei, 80% das consequências decorrem de 20% das causas. Esta lei foi proposta por José Juran, famoso consultor de negócios que deu esse nome como homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto. Durante as suas pesquisas, Pareto descobriu que 80% da riqueza estava nas mãos de apenas 20% da população. 80-20. 80% da riqueza na mão de apenas 20% da população. Através dessa lei, foi possível afirmar que 20% dos clientes são responsáveis por mais de 80% dos lucros de uma determinada empresa. O que é isso? É que normalmente as empresas têm uma play de clientes, tem muitos clientes, mas os maiores clientes são poucos e eles são os responsáveis pela maioria do lucro. Mais de 80% das descobertas no mundo científico resultam de 20% dos cientistas. Ou seja, sempre a maioria das descobertas do mundo são descobertas por cientistas, apenas 20% são de não cientistas. Confirmando que somente 20% das causas impactam 80% dos problemas. Então, quando nós olhamos pelo aspecto 80-20 ou 20-80, nós vamos ver que 20% das causas impactam 80% dos problemas. Olhando pelo aspecto 80-20, nós vamos ver que as causas mais importantes resolvem, que normalmente são as mais citadas, resolvem o problema. Então, vamos mostrar aqui agora um exemplo do diagrama de Pareto. Eu não fiz aqui a pizza com barra, né? Eu não fiz o desenho das barras, mas vocês podem fazer. Só estou mostrando aqui o seguinte, que nesse diagrama de Pareto, nós estamos vendo aqui que uma empresa, as receitas de uma empresa, ela vende notebooks, celulares, multifuncionais, que são os periféricos, né? Roteadores, HD externo, pendrive, impressora, monitores, tablet, estabilizadores, fone de ouvido. Então,
Cada um desse produto gera uma receita. Aí a gente calcula aqui a receita desse produto em relação ao total da receita. Calcula a receita, o produto em relação à receita. E aí você faz um escalonamento. E você vai ver que depois vocês voltem para olhar esse gráfico. Mas vocês vão ver o seguinte, que no exemplo, apenas 3 produtos são responsáveis por 80% do faturamento. Ou seja, apenas 27% do total de itens é responsável por 80% da renda. Voltando aqui para vocês verem. Esses 3 produtos, notebooks, celulares e multifuncionais, são responsáveis por 80% da renda. Os outros são responsáveis pelos 20%. Então, esses aqui são os 3 produtos mais importantes da empresa. Se a empresa tiver que deixar de produzir alguma coisa, de vender alguma coisa, é preferível que se vá nesses que menos receitas dão. Então, aqui fica um exemplo do diagrama de Pareto. À noite, na reunião das 8 horas pelo Zoom, nós vamos fazer uma explanação sobre isso e tirar a dúvida de vocês. Espero que vocês assistam a aula, que vocês leiam os slides, anotem as dúvidas para a gente tirar na reunião de hoje à noite. Esses 2 diagramas são muito importantes para vocês resolverem aquele case que eu mandei da fábrica de automóveis, do problema que o carro apresentava. Boa noite.